Hello my friend, how are you? Today we talk about present perfect. Present perfect is not complicated. What's this? O present perfect é quando você quer dizer algo que começou no passado e continua presente na sua vida. A estrutura é simples. Você diz a pessoa, o have e mais o verbo no passado no particípio. I explain for you. Example. I have studied English for 3 months. Eu tenho estudado English for 3 months. Por 3 meses. Perceba que é eu tenho estudado. É passado, mas também é presente. Se eu tivesse que dizer eu estudei por 3 meses, I studied. Mas como eu quero dizer eu tenho estudado por 3 meses, I have studied for 3 months. Another example. Eu tenho viajado muito. I have traveled a lot. I have traveled a lot. Eu tenho viajado muito. Ele tem trabalhado bastante. Perceba que para he, she, it, o have é has, mas é tem da mesma forma. He has worked a lot. Ele tem trabalhado muito. He has worked a lot. Eles têm conversado muito. They have talked a lot. Eles têm conversado muito. E no negative, você só coloca o not, ou você fala haven't. They haven't talked a lot. Eles não têm conversado muito. We haven't called to our friends. Nós não temos ligado para os nossos amigos. She hasn't studied Spanish. Ela não tem estudado espanhol. Alright? Next class we continue. Okay? Thank you very much. I'm Felipe Givi. See you next class. Eu tenho, nota aqui, past perfect. Ok? Aqui eu tenho algumas palavras indicativas de que a ação está no passado. Por exemplo, yesterday, last week, last year, last month, last night, etc. São palavras do passado. Ontem, a semana passada, o ano passado, o mês passado, e ontem à noite, last night, etc. Então a conjugação agora, em vez de nota que aqui foi have had, lembra? Presente de have, mais o passado participio do main verb que é também have nesse caso. Então, aqui foi have had, agora no passado vai ser I had had, you had had, he had had, she had had, it had had, we had had, you had had, they had had. Tudo é had had. Desse lado eu tenho alguns exemplos. Mas eu quero reiterar uma coisa. Vamos voltar aqui antes de eu continuar, a formulação, a fórmula de o que é o passado perfeito. Passado perfeito é the past of have, o passado de have. Lembra, aqui era o the present, aqui é o passado, tá? The past of have plus the past participle of the main verb. Então, o passado de have mais o passado particípio do verbo principal, que é have. Tá? Então, são duas partes do have, novamente, tá? O verbo principal é have. E o verbo auxiliar também é have. Tudo junto é have. Ok? Então, desse lado eu tenho alguns exemplos. Ok? O primeiro está no present perfect. I have had the same car for 5 years. Isso quer dizer que durante esse tempo, eu tenho continuamente tido esse carro. Eu sempre tive o mesmo carro. Então, eu tenho tido o mesmo carro
por 5 anos. I have had the same car for 5 years. Number 2, esse aqui está no passado perfeito. If I had had time, I would have called. Nesse caso, tem aí a partícula se, que indica condicional. Aqui, continuando aqui, nota-se que would indica condição, condicional. O if indica condição, se, ou possibilidade. Mas, no entanto, o verbo aqui está conjugado no passado perfeito. Past perfect. If I had had time, I would have called. Eu quero explicar uma coisa para vocês. E no inglês, sobretudo no inglês americano, é muito mais comum o uso do presente perfeito. Have, presente perfeito. Have had, do que o uso do passado perfeito. Tecnicamente, veja bem, eu estou ensinando esse tempo a vocês devido à ordem, e aqui é importante a conjugação, mas ao falar em inglês não se preocupa muito com a conjugação do passado perfeito, porque muitas vezes é preferido, é mais comum usar um outro tempo. Por exemplo, aqui normalmente no inglês americano é preferível colocar would aqui. Would, if I would, had, or if I had time. If I had time, I would have called. No entanto, está correto, está boa a conjugação, tá? 3. I had already had dinner when she arrived. Had, tá? Past perfect. Por coincidência, a palavra já, nesse caso, ela vai entre as duas partes, mas é o mesmo verbo, tá? If I had already had dinner when she arrived. Eu já tinha comido a janta quando ela chegou. 3. Rachel has had to move due to her job. Rachel has had to move due to her job. Rachel vai traduzir como teve que mudar devido ao seu trabalho. No caso, a tradução, o jeito normal de falar em português vai ser teve, não vai manter o mesmo, letra por letra, o mesmo, exatamente o mesmo tempo. Fica muito esquisito para traduzir assim ao pé da letra, mas então aqui quer dizer tem tido, ok? Ao pé da letra vai ficar Rachel tem tido que mudar devido ao seu trabalho. Ok, pessoal? Hi my friend, how are you? Today we study present perfect continuous, que é a junção do present perfect, algo que você tem feito, que começou no passado e continua no presente, com o present continuous, que é algo que você está fazendo agora. Example with present perfect. I have studied English. Eu tenho estudado English. Começou no passado e continua presente. Present continuous. We are studying English now. Nós estamos estudando inglês agora. Perceba que o present continuous é algo que nós estamos fazendo agora. Como que é a estrutura dele? Você coloca um verbo to be para dizer que está, alguém está. I am, you are, he is, she is, it is, they are. E coloca o verbo com o ing no final, para dizer que está acontecendo no momento. O present perfect continuous é a junção dos dois. Example, I have been studying a lot. Eu tenho estado estudando muito. Se você traduzir ao pé da letra, você diz, eu tenho estado estudando. Mas o significado disso é, eu tenho estudado muito. I have been studying a lot. I have been doing a lot of exercises. Eu tenho feito muitos exercises. Perceba que nós colocamos a estrutura de present perfect, I have been, eu tenho estado, e um verbo com o ing, I have been doing exercises. Eu tenho estado fazendo muitos exercises. Eu sei que esta forma é incorrect no português, eu tenho estado fazendo, mas em English it's correct.
Embora essa forma de Present Perfect Continuous seja 10 vezes menos usada do que o Present Perfect, de acordo com a pesquisa da Cambridge, é importante que você saiba, porque você pode ler isso em algum lugar. Ok? Now, questions for you. Have you been studying English lately? Você tem estudado inglês ultimamente? Have you been doing exercises? Você tem feito exercícios? Okay, my friend, write examples and comment the video. Thank you very much. I'm E.E.P.C.B. See you next time. Hello, my friend. How are you doing? Today we study the past continuous. O passado contínuo. Very, very, very easy. Se no present continuous nós utilizamos o verb be, I'm studying now, estou estudando agora, no past continuous eu só vou colocar esse verb to be no passado. O que era am e is vai ficar was, e o que era are vai ficar were. Era, estava, eram, estavam. Examples. I was talking to my mom yesterday. Eu estava conversando com a minha mãe ontem. She was doing her homework last weekend. Ela estava fazendo a tarefa dela final de semana passado. We were going to the beach. Nós estávamos indo à praia. They were sleeping at night. Eles estavam dormindo à noite. They were getting to the mall. Eles estavam chegando ao shopping. We were saying English is good. Nós estávamos dizendo que English é muito bom, is good. She was telling me about her dad. Ela estava me dizendo, she was telling me about her dad, sobre o pai dela. E agora eu pergunto a você, were you going to the beach last weekend? Se você estava indo para a praia no final de semana passado, você diz, yes, I was. Se você não estava, no, I wasn't. Were you studying yesterday? Was your best friend working last weekend? Where were you sleeping last night? Were your friends going to your house yesterday? Seus amigos estavam indo para sua casa ontem? Okay, my friend. Thank you very much. I'm E.E.P.C.B. See you next class.